galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E a nossa aula hoje é muito importante. É uma aula sobre tipologia textual. Isso daqui serve para interpretação e também para redação. É extremamente importante que a gente perceba que tipo de texto a gente tem em mãos. Detalhe, dependendo da gramática que você pegou para estudar, ou então do material que você tenha, não sei se você tem um material em PDF, alguma coisa assim, é muito comum relacionarem tipologia textual de uma forma arcaica. E a gente trabalha assim, tendo em vista que os concursos também trabalham assim. Porque, na verdade, quando a gente pensa em tipos de textos, na verdade, a gente tem formas, modos de organização textual. Então, quando eu falo que eu tenho o texto narrativo, descritivo e o dissertativo, é porque, na verdade, eu tenho modos de organização textual. Eu tenho um modo narrativo, um modo descritivo, um modo dissertativo. Então, isso significa que qualquer texto escrito na língua portuguesa, ele ou é narrativo, ou é descritivo, ou é dissertativo. Não vou entrar nem na seara de outras línguas, vou me ater apenas à língua portuguesa, que é a nossa amada língua que aqui estudamos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro vamos brincar e entender a diferença de tipologia textual para gêneros textuais de acordo com as bancas vigentes, ok? Então vamos lá, ó. Há duas formas diferentes de classificar os textos, as quais são cobradas nos concursos públicos. Primeiro, tipologia textual, que é a classificação segundo as sequências de informações do texto, considerando características internas. E gêneros textuais, classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. Então, basicamente, antes da gente até aprofundar, eu já vou alertar. Quando a gente pensa em tipologia textual, os três principais tipos de textos, os três principais modos de organização são narração, descrição e dissertação. E quando a gente pensa em gêneros textuais, quais são os principais? Não tem. São vários, são incontáveis gêneros textuais que estão disponibilizados dentro dos tipos de texto. Então, dentro do texto narrativo, nós temos diversos gêneros textuais. Dentro do texto dissertativo, nós temos diversos gêneros textuais. Dentro do texto descritivo, nós temos alguns gêneros textuais. E é assim que funciona, ok? Então, vamos lá. Gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer. O interlocutor. Então, a intenção é sempre trabalhar com o outro, é sempre trabalhar uma interlocução. Sempre essa é a intenção. Trata-se da intencionalidade discursiva, ou seja, eu quero dizer uma coisa, mas antes esta coisa tem de ser pensada. Tem a intencionalidade. Tudo vem por trás. Não estou dizendo à toa. Tem uma intenção para isso. Romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender sua função. E aí, o que o camarada está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que cada gênero textual, cada texto que eu produzo tem um contrato de comunicação. Então, cada texto produzido, ele tem uma intenção, como a gente relatou aqui. Romance para entreter, receita para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar e por aí vai. Assim como a sua redação na prova do concurso público. É por isso que antes de fazer a redação, antes de cair para dentro da prova, você faz um módulozinho de redação. Para quê? Para saber as características, para saber o que pode, o que não pode, quantas linhas. Ah, tem o entendimento da banca também. Então, para a banca tal, questão de pontuação é assim, para outra banca já é diferente. Então, tudo isso é um contrato de comunicação. Tudo isso tem de ver com a intenção discursiva, com a intenção comunicativa. Tudo isso tem a ver. E tudo está dentro de um contrato, ok? Agora,
Gêneros textuais. Dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais. Então aqui, ó, gêneros, coloquei alguns, e aqui os tipos textuais. E aí vocês vão ver que apareceu o texto injuntivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre ele, mas ele é basicamente um texto descritivo, só que ele tem um teor imperativo. E a gente acaba encontrando o texto injuntivo em bulas de remédios, em manuais de eletrodomésticos. É aquele texto que vai te dar o comando, mas que para te dar o comando, para te dar a ordem, para ter aquele processo imperativo, ele vai ter que descrever o processo. E aí, por isso, é um texto injuntivo, que é o único texto primordialmente, de certa forma, descritivo. Até mesmo porque a descrição sempre trabalha em prol da narração, tá? Agora aqui, a notícia, ela normalmente é narrativa com descritiva. Então, pode ser que seja só descritiva, pode ser que seja só narrativa, mas normalmente a notícia ela acaba tendo o teor primordial narrativo e acaba utilizando a descrição em prol dela. Receita culinária, aí não adianta, é texto injuntivo o tempo todo, porque é o comando, faça isso, faça aquilo, coisa e tal, e vai acabar descrevendo o processo. Se você tem que abrir alguma coisa, se você tem que usar uma chave de fenda, se você vai ter que fechar alguma coisa e por aí vai. Entrevista. E aí, entrevista, dependendo da situação, pode ser dialogal. Imagina, a gente está fazendo uma entrevista em que o meio que eu estou usando é a televisão, ou então a internet, mas é uma imagem. A gente está trabalhando com um texto visual. E aí, nesse momento, eu estou entrevistando, sei lá, poderia estar fazendo aqui. E eu estou com um professor de outra disciplina, como, por exemplo, o Alex Mendes, que trabalha aqui a atualidade, com conhecimento absurdo, né? Até aconselho. Quer saber um pouquinho mais sobre o mundo? Veja as aulas de Alex Mendes. O cara é o cara, conhecimento absurdo. E aí eu começo a fazer perguntas, e o Alex vai me responder. E isso vai virar o quê? Um diálogo. É um tratado bilateral. Eu falo, consequentemente, ouço na hora que ele fala. Ele também vai falar, vai me indagar também, e isso acaba virando o quê? Um texto dialogal. Então, quando só tem as conversas, é um texto dialogal. Mas no texto escrito também é possível? Também é possível, principalmente quando a gente pega alguns textos do Shakespeare, em que a gente tem ali, como exemplo, Romeu e Julieta, o tempo todo, Romeu e Julieta dialogando, batendo um papo, em que se foge da esfera do narrador presente naquela situação. Você percebe que ali é só o personagem, o tempo todo, um com o outro, então aquilo dali é um texto dialogal. Mas é óbvio que essa entrevista pode ser um texto descritivo, ou então até mesmo visual, mas eu já fiz a entrevista, eu já perguntei tudo que eu tinha para perguntar e agora eu vou relatar de forma narrativa, só que para fazer essa narração, eu vou ter que fazer o quê? A descrição, porque eu vou ter que te situar, você vai ter de entender como é que aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quando aquilo aconteceu, como é que foi, quem participou. Então, eu vou contar uma história, mas eu vou usar a descrição para auxiliar. Bula de remédio, injuntivo, descritivo, né, é a essência injuntiva, e reportagem, narrativo e dissertativo. Na verdade, quando a gente fala que tem o texto narrativo, porque a gente está ali contando a história, coisa e tal, é óbvio que a descrição também vai estar de forma velada, e o texto dissertativo, por quê? Porque se é uma reportagem, pode ser uma reportagem para o convencimento, pode ser uma reportagem econômica, uma reportagem política, sabe? Então, a gente defende ali uma tese e vai trabalhar em cima daquilo dali. Agora, para a gente poder entender isso melhor, vamos pegar as possibilidades. E antes de aprofundar aqui, a gente vai entender de forma ampla aqui. Então, vamos lá. Quando a gente fala em modos de organização textual, que vulgarmente é chamado de tipologia textual, nós estamos falando basicamente de 3 esferas. Aí nós estamos falando
do texto narrativo, do texto descritivo e do texto dissertativo. A gente vai, inclusive, entender por que acabam utilizando um em detrimento dos outros, mas nas provas de concurso público. Então, vamos lá. O texto narrativo, ele é fruto de uma imaginação. O texto descritivo, ele é fruto de uma observação. E o texto dissertativo, ele é fruto da argumentação. Aí pensa comigo, todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. E é exatamente por este motivo que a dissertação acaba sendo mais utilizada nas provas do concurso público, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva, na parte da produção textual. Normalmente, o que você faz? Uma dissertação. Em qualquer tipo de concurso público civil. Por exemplo, você não está fazendo um concurso, vamos supor, para um tribunal ou para polícia. Você está fazendo, por exemplo, a OAB, vamos supor. Na hora que você vai fazer a OAB, você tem a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, você faz uma prova objetiva, com todos os direitos ali, com diversas pegadinhas, para separar o joio do trigo. E aí você vai para a segunda fase. A segunda fase é o quê? É discursiva, que você tem de fazer uma peça e você tem de responder algumas perguntas, que são o quê? Discursivas. E aí, naquele momento, você trabalha basicamente a estrutura dissertativa, porque você vai fazer pequenos pareceres. Tanto na peça quanto no parecer, você utiliza, é óbvio, um contrato de comunicação. Cada tipo de texto que está ali tem uma regrinha bem peculiar, mas a função da organização é dissertativa. Então, caramba, o cara, para fazer uma segunda fase da OAB, além de ter aquele conhecimento teórico, seria muito interessante que ele tivesse a aula com o professor de língua portuguesa. É claro, isso já acontece quando o camarada dá ali o português jurídico, porque vai trabalhar em cima daquele processo, porque não é só a organização do texto dissertativo como a prova que a gente produz para uma prova do Banco do Brasil. Não é assim. Não é a mera redação do concurso público, não é a dissertação argumentativa que a gente faz, ou seja, tem um contrato de comunicação um pouco diferente, na verdade, bastante diferente. Então, a gente tem de saber trabalhar em cima daquilo dali. Mas o princípio continua sendo o quê? O da argumentação. Você tem de convencer o camarada daquilo dali? Não necessariamente, mas você pode ter uma dissertação expositiva, em que você vai apresentar os elementos, ok? Agora, para cada situação, a gente tem algumas características peculiares. E aí, em cima dessas características peculiares, eu vou apresentar de forma individualizada para a gente poder entender um pouco melhor, tá? Mas, basicamente, aqui, se eu falo que o texto narrativo é fruto de uma imaginação, ele funciona como se fosse um filme. O texto descritivo, ele funciona com base na observação, ele funciona como se fosse o quê? Um retrato. E o texto dissertativo? Aí ele funciona como se fossem slides, para a gente poder trabalhar ali a argumentação, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar o texto narrativo. Então, vou colocar aqui para vocês, vou apagar, é óbvio, porque ficou uma zona aqui, e a gente vai entender quais são as características e como é que a gente vai brincar em cima disso daqui, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada
e numa voz de desespero e raiva gritou: pelo menos, meu filho, compra o bilhete. Aqui é uma anedota, né? Uma sacanagem. Nem está pontuado correto, porque eu copiei diretamente do jornal onde tinha a anedota, mas foi para mostrar a concepção do texto narrativo e as suas características. Então acompanha aqui comigo, ó. Sequência de ações ao longo do tempo, porque tem de mostrar a situação temporal, presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo e clímax, predominância de verbos de ação, que são os verbos transitivos e os intransitivos, presença de progressão temporal, você vê, né, você percebe que aquilo dali está passando, acontecendo, predominância do presente e do pretérito perfeito. São características comuns. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente tem de entender que o texto narrativo, a narração, ela precisa de 4 coisinhas. Vocês viram vários aspectos ali. Tem um que é principal, né? É esse aqui, ó. Presença de narrador, personagem, tempo, espaço, enredo e clímax. Na verdade, vamos entender isso daqui. O narrador, ele é necessário. Tem de estar ali. Ele tem de contar a história. Tem que ter alguém para contar. Então, tem um narrador. O personagem é quem está participando. Pode ser só um personagem, como podem ser 1000 personagens, não importa. O tempo é quando está acontecendo, o espaço é onde está acontecendo e o enredo é o como, o que realmente está acontecendo. O clímax, na verdade, é a parada assim, tipo, caraca, aqui é o ápice da história. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte: 4 perguntinhas têm de ser respondidas. Quando, onde, como. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que nos acompanha aqui no YouTube. Nós aqui da Lá Concursos, nós montamos essa playlist específica, pontual para o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Estado de São Paulo, Governo de São Paulo, SP 2018/2019, para o cargo de oficial administrativo. Aqui você tem aí 80 vídeos, né? Claro que esses vídeos são demonstrativos, você tem aí uma pequena parte das videoaulas, né? Mas isso já ajuda muita gente. E se você quiser assistir o final dessa videoaula, se você quiser fazer o nosso curso completo, super atualizado, super competitivo, com melhor custo-benefício, eu convido vocês para acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Tem um link aqui embaixo para a efetuação da matrícula, tem um link aqui embaixo também para você já clicar e ir direto para o nosso atendimento no WhatsApp para maiores esclarecimentos e maiores informações. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Eu peço licença aí pela minha intromissão, mas faz parte do ofício. Então tá aqui o nosso curso completaço para vocês aqui, 10 parcelas de R$25. Aqui são 120 dias de acesso para a galera aí, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Espero vocês! Clique lá.